Olá, boa noite! Olá, boa noite. Olha só quem tá de volta com a gente aqui no Artefato. Ela! Voltei! Fiquei 2 semaninhas longe, já fiquei morrendo de saudade, né? É, a gente também. Seja bem-vindo de volta, Júlia. Obrigada, Que não se amor. repita, viu? Pode deixar, não vou mais ficar longe. Bom, agora o melhor é que eu vou ter um período literalmente colorido e de grande importância. Esta semana é a semana de combate ao preconceito e à discriminação aqui em Bauru. Então a gente no Artefato aproveita para discutir como a diversidade sexual vem sendo abordada na mídia. Será que o cinema e a televisão vêm dando espaço para a multiplicidade da sexualidade humana? E por outro lado, como será que o público está recebendo esse conteúdo, hein? Será que é papel dos meios de comunicação ajudar nesse combate ao preconceito? Para responder essas questões, nós recebemos aqui a psicóloga e pesquisadora da Unesp aqui de Bauru, Marcela Pastana. Bom, e continuando o nosso passeio por pontos culturais do estado, neste programa a gente te convida para uma visita à Pinacoteca do Estado de São Paulo, um museu de artes visuais que valoriza a produção artística brasileira. Bom, então vamos para o nosso bate-papo, Ju? Vamos começar. Bom, vamos lá então, porque a Marcela já está aqui aguardando a gente. A Marcela, ela é pesquisadora da área de sexualidade, cultura e educação aqui na Unesp e veio aqui para bater um papo com a gente. Marcela, desde já, muito obrigado por ter aceitado o nosso chamado, viu? Eu que agradeço. Muito legal poder discutir um tema tão importante. Ainda mais nessa semana, né? Sim, nessa semana tão especial. Obrigada, viu, Marcela? É um prazer recebê-la, viu? Bom, antes da gente começar aqui esse bate-papo, se você aí de casa também quiser participar desse nosso debate sobre como a mídia vem retratando a diversidade sexual, é só enviar suas perguntas para a gente pelas redes sociais da TV Unesp. O endereço da nossa página no Facebook é www.facebook.com/TVUnesp e o nosso perfil no Twitter é o @TVUnesp. Comente lá usando a hashtag Artefato. Bom, e esse ano foi um ano especial para o público LGBT. Acho que a gente pode dizer um pouquinho sobre isso, dizer essa afirmação, né, Marcela? Foi um ano especial para esse público LGBT na teledramaturgia, porque a gente teve 2 grandes momentos, eu acho, envolvendo esse público. Foi ali o beijo entre os personagens, o Félix e o Nico, e no finalzinho de janeiro, no final da novela Amor à Vida. E agora, recentemente, em junho e julho, a gente também teve o casamento e os beijos entre Marina e Clara. Então, assim, aproveitando esse gancho todo e aproveitando essa semana de discussão também aqui em Bauru, Marcela, qual que é a importância de a mídia mostrar esses temas, da mídia representar essas relações afetivas na TV para muita gente? Eu acho que é muito importante a gente pensar o que a mídia representa e também como a mídia representa, né? Porque a mídia é um espaço que nos diverte, é um espaço que nos distrai, é um espaço que nos entretém, mas a mídia também é um espaço que educa, né? É um espaço que forma. Então, muito do que a gente entende por sexualidade, muito do que a gente entende de gênero, o que é ser homem, o que é ser mulher, também do que é ser hétero, do que é ser homo, o que é a diversidade, a gente aprende com a mídia, né? E como a Ju falou na abertura, a sexualidade, ela é múltipla e ela é diversa. E é muito difícil a gente ver como a mídia, ela acaba engessando as expressões da sexualidade humana. Rotulando, né? Rotulando, mostrando de forma caricatural, mostrando de forma estereotipada, ao invés de representar essa multiplicidade. Então... No caso do Félix e do Nico, por exemplo, tem até na época em que a cena foi mostrada, no finzinho de janeiro, a Globo soltou uma nota naquela época dizendo que toda cena de novela é consequência da história, responde a uma necessidade dramatúrgica e reflete o momento da sociedade e que o beijo entre os dois é o desdobramento natural de uma relação que se desenvolveu entre eles. Nesse caso, a forma como é construído o relacionamento também tem tanta importância quanto o beijo em si, a imagem que a gente mostra. Sim, eu acho que eu só discordaria do natural, porque até como nós estamos na semana do combate ao preconceito e à discriminação, eu considero que a visibilidade da diversidade na mídia, ela é fruto de luta, ela é fruto dos movimentos, e assim, é muito importante a visibilidade, mas a visibilidade é um dos aspectos. Então eu considero que quando a relação ela é colocada na novela, quando o beijo é colocado na novela, é para começar, é um começo, é um ponto de partida, então é para abrir o diálogo. Então o mais importante é justamente pensar o quanto, para combater o preconceito, para discutir sobre discriminação, a gente pode tomar os materiais da mídia como um ponto de partida para mostrar o quanto é absurdo a gente considerar que a sexualidade humana só pode ser de uma forma e não de muitas e muitas outras. E que só pode ser mostrada no último capítulo de uma novela. No último capítulo, com certeza, com certeza. Bom, para o Ministério da Justiça, né, que é quem faz a classificação indicativa dos filmes e dos programas de TV,
para eles não faz diferença se um beijo é heterossexual ou homossexual. Inclusive, a gente separou aqui a postagem do Ministério da Justiça. Vou pedir para o pessoal já rodar aqui essas imagens, né, que eles soltaram na época dessa polêmica, desse tabu, né, que foi o beijo gay, né? Então, para eles, o beijo é apenas um beijo, né? E eles deixam bem claro nas duas postagens. Então, por que, Marcela, mesmo assim, tanta resistência em mostrar essas cenas de carinho entre as pessoas do mesmo sexo? A gente precisa pensar como a novela está inserida numa sociedade que ainda é muito preconceituosa, numa sociedade em que a gente ainda aprende muito que há formas normais de desejar, formas normais, saudáveis e positivas de se relacionar, e colocar a relação entre homens e a relação entre mulheres como algo estranho, como algo de alguma forma diferente, excluído, inferior. Então eu penso assim que as televisões são concessões públicas, né? Há uma responsabilidade. O importante também, é transmitir a informação, quebrar esse preconceito. Mas infelizmente a gente vê o quanto é central essa questão da audiência, é central essa questão, às vezes, de manter as coisas como elas estão, de manter uma ilusão de que esse padrão tão restritivo, tão engessante é o natural. Então, na verdade, até essa questão do último capítulo que a gente estava falando, criar esse suspense, explorar essa questão de vai ter beijo, fazer as pessoas não vai ter ligarem a TV beijo. para assistir se realmente vai acontecer, né? Sim, sim. Acho que a gente precisa pensar muito nisso, essa responsabilidade dos meios de comunicação de quebrar o preconceito e do quanto existem muitas coisas em jogo, muitas contradições, e que precisa sim ter essa discussão para mostrar o quanto é importante que a sexualidade seja expressa em sua multiplicidade. Uma coisa que eu pessoalmente acredito que também que seja uma das coisas que faz com que as TVs, muitas emissoras não divulguem, né, essas cenas, é o medo da recepção do público, né? Porque muitas emissoras têm intuito comercial também, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que avaliar. Mas é como você disse, eu acho que não dá para deixar de lado a função de um veículo de comunicação de informar e de conscientizar, né, a sociedade. E mais do que visibilizar, abrir esse diálogo, né? Vamos conversar. Então, tá bom, se um beijo ainda choca, se um beijo ainda escandaliza, se uma manifestação de desejo, uma manifestação de carinho é algo visto assim como tão complicado, então vamos conversar sobre isso, vamos pensar sobre o que isso está acontecendo, né? vamos quebrar esse tabu. Sim, e aí até, Marcela, até a gente comparando um pouquinho de uns tempos para cá, meio que se tornou até um padrão que toda novela tem apresentado um personagem homossexual, né? Comparando com tempos anteriores, eu lembro muito de quando eu era criança, assim, a gente tinha os personagens homossexuais restritos ali aos núcleos de humor, aos programas humorísticos. Você tinha a Vera Verão na Praça é Nossa, por exemplo, que cai naquela coisa caricatural de você ser motivo de chacota, motivo de humor. E eu tenho a impressão de que a gente ampliou um pouquinho o leque dos personagens que têm aparecido. A gente até separou algumas imagens de personagens que estão ou estiveram no ar recentemente das novelas. Então eu queria até que você comentasse isso um pouquinho com a gente. A gente tem o pai de família, a gente tem o jornalista maldoso, a gente tem o transexual, a gente tem o homem que fez a mudança de sexo e tem um filho. Queria que você contasse um pouquinho isso pra gente. Mudou realmente esse leque de personagens? Eu penso que está ampliando, sim, mas ainda sobrevive a questão da caricatura, ainda sobrevive a questão do humor depreciativo, então acho que a gente ainda tem muito para lutar, ainda tem muitos padrões para romper. E eu não digo só na questão dos casais homossexuais, não digo só na questão da diversidade, eu digo assim o quanto a representação dos relacionamentos de uma forma geral, do que é ser homem, do que é ser mulher, eu acho que é transmitido continuamente um modelo de normalidade que ele é irreal. Assim, o que é ser feliz, o que é ser normal, como é uma vida, o que é ser bonito. Então, assim, os padrões estão ali, os padrões realmente estão absurdamente limitantes, assim. A gente precisa olhar para a mídia, questionar como essas representações são construídas e pensar como ainda dá para avançar e avançar muito. Sim. Legal. Bom, esse bate-papo está ótimo aqui, super interessante, mas a gente vai fazer uma rápida pausa aqui para o intervalo. Se você aí de casa estiver assistindo a gente, tem alguma pergunta sobre o tema de hoje, envie para a gente que no próximo bloco a gente continua aqui esse bate-papo com a Marcela. E tem também a nossa visita à Pinacoteca. A gente já volta.
O Artefato está de volta e hoje falando sobre como a diversidade sexual é abordada pela mídia. Quem veio debater esse tema com a gente é a psicóloga e pesquisadora da Unesp, a Marcela Pastana. Bom, então continuando aqui o nosso bate-papo, Marcela, e a gente falou bastante no bloco anterior sobre a TV, né, como a TV vem abordando, e agora a gente indo um pouquinho para o cinema. Nesse ano, o filme Praia do Futuro se envolveu em uma polêmica grande, pois um cinema de João Pessoa avisava as pessoas que o filme tinha cenas contendo cenas envolvendo 2 homens e ainda carimbava o ingresso das pessoas para depois não haver reclamação, né? E de acordo com o cinema, vou até pedir para o pessoal, a gente está mostrar aí umas imagens do trailer Praia do Futuro, até que a gente separou, e de acordo com o cinema, eles só estavam fazendo aquilo porque algumas pessoas reclamaram, né, se sentiram ofendidas e incomodadas com algumas cenas dessa relação, dessa história de amor entre 2 homens, né? O público brasileiro, ele ainda não está pronto para esse tipo de abordagem? Como que a gente pode mudar um pouco isso? Estou pensando nessa questão do não estar pronto, né? Se há reações de escândalo, se há reações de incômodo, se há resistências, eu acho que esse também é um ponto de partida para a gente pensar, né? Por que que isso escandaliza? Então, pensando nesse filme mais especificamente, tem a questão de ter o ator em comum, o Wagner Moura, com o Tropa de Elite. Então, por que que a masculinidade, que é tida como normal pela mídia, que é a masculinidade violenta, que é a masculinidade ligada à agressividade, ligada a se impor, ela é cultuada, ela é colocada, o homem que é homem é esse modelo tão próximo da violência mesmo, enquanto uma demonstração de afeto, uma demonstração de desejo, uma demonstração de carinho é o que escandaliza, né? Então, o que está acontecendo com a nossa educação, com a nossa forma de aprender sobre a sexualidade, com a nossa forma de aprender sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, para que quando a arte traz essa questão do amor e do desejo como plural, isso é algo que choca. Então, acho que, mais uma vez, é pensar como ponto de partida, se há essa reação de resistência. E você acha que como que a gente consegue quebrar um pouquinho essa visão? É com educação? É com informação? Com educação, com informação. Então, ao mesmo tempo que eu considero muito importante o diálogo nos espaços da mídia, eu também defendo muito que na educação, por exemplo, nas escolas, haja espaço de diálogo sobre a mídia. Então, precisa ter uma formação para uma leitura crítica da mídia, para a gente perceber esses modelos e padrões que estão sendo transmitidos e poder questionar, perceber o quanto a gente aprende com os meios de comunicação, poder reconhecer e poder pensar que não é sempre assim e sempre será, que dá para transformar, que dá para mudar. Sim. Um outro filme também, aproveitando que a gente está falando, tá na área do cinema. Um outro filme desse ano foi o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é um filme super sensível, uma delícia de assistir, que mostra um pouquinho sobre a descoberta da homossexualidade na adolescência. E também o filme recebeu algumas críticas ali do pessoal, aquela crítica que a gente já ouviu na época do chamado kit gay, quando ele foi proibido nas escolas, que muita gente se opõe, por exemplo, à educação sexual nas escolas, de que você falar ou mostrar isso para os jovens, você vai incentivar os jovens a virarem gays. Existe esse pensamento? Existe isso de virar gay? Essa forma de resistência? Não, existe esse virar gay? Alguém vira gay só porque viu um filme na TV? Tô pensando, como na nossa educação, né, o que seria, né, virar hétero, virar gay? A gente pergunta muito como que alguém se torna gay, como que alguém se torna lésbico, porque não pergunta como se torna hétero, né? E o que é ser hétero, né? Como algumas pessoas tratam a homossexualidade como doença, né? Sim, o quanto é importante a gente parar para pensar nisso, parar para pensar o quanto... uma criança de 3 anos, eu trabalhei em projetos de sexualidade de gênero com crianças pequenas, e uma criança de 3, 4 anos já é capaz de atirar um brinquedo rosa no chão e falar: esse urso rosa é um urso gay. Então, assim, a criança de 4 anos, ela já foi capaz de aprender sobre a violência, já foi capaz de... Ela provavelmente não sabe o significado da palavra gay, mas ela já aprendeu a discriminação. Ela já aprendeu essa fala carregada de ódio, carregada de depreciação. Então, por que a gente está tão preocupado, né, com uma criança aprender ou não sobre formas de amar, ao invés de estar preocupado de, desde cedo, na educação, colocar a questão
de aprender a respeitar, mais do que respeitar, né? Aprender a... como você disse, a questão da sensibilidade, né? Ter essa sensibilidade para a multiplicidade das expressões, né? O quanto é plural, o quanto é isso que torna a nossa vida interessante, que somos diferentes e essas diferenças são o que estimula, são o que nos faz crescer, são o que nos faz aprender. E é uma pena, né? Porque seria uma oportunidade ótima para você discutir justamente isso com o pessoal começar a preparar as gerações mais jovens para que desde mais cedo já tivesse uma visão muito mais tolerante, né? Sim, sim, uma visão muito mais sensível, né? É uma delícia que o cinema brasileiro tenha trazido essa discussão de uma forma tão bonita, de uma forma tão sensível. Acho que essa discussão precisa ter, sim, desde a infância, precisa ter na adolescência, né? Meu foco de estudo, inclusive, são materiais voltados para adolescentes, e eu acho impressionante assim, o quanto essa questão da normalidade, se fosse tão natural assim, por que precisa ficar repetindo o tempo inteiro? Que para você ser normal, você precisa ser assim, para você ser normal, você tem que se esforçar, para você ser normal, você tem que corresponder, né? Então, acho que essa normalidade precisa realmente ser chacoalhada, precisa ser revista, realmente né? ser alvo de reflexão. Bom, Marcela, eu vou pedir para você continuar aqui com a gente. A gente vai continuar no programa. Eu só vou convidá-los para a gente fazer uma visita agora à Pinacoteca, que é um dos museus de arte mais importantes do Brasil. Então, a gente vai conferir agora. Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em nagô. Vai você, Vininha. Você que ouve não fala. Hoje nós vamos conhecer um dos pontos culturais mais importantes do país, a Pinacoteca de São Paulo. Um museu de artes visuais que dá ênfase à produção brasileira desde o século XIX até a contemporaneidade. Vamos conferir. A Pinacoteca foi fundada em 1905 e é o museu mais antigo de São Paulo. Ela está instalada no antigo edifício Liceu de Artes e Ofícios, projetado no final do século XIX. Ela está entre as instituições culturais mais dinâmicas do país. Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em nagô. Hoje, com cerca de 9.000 obras, este espaço recebe cerca de 500.000 visitantes ao ano. Não trai o amor que ele quer, seu bem diz muito que vai, não vai assim como não vai, não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem capoeira que é bom, não cai. O acervo da Pinacoteca é constituído de obras feitas por brasileiros ou trabalhos relacionados à cultura do nosso país. A poeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. É um museu de arte contemporânea comprometido com a produção de seu tempo. O primeiro andar do prédio da Pinacoteca recebe as exposições temporárias e o segundo é dedicado à mostra de longa duração do acervo. Se não tivesse o amor, Se não tivesse o amor, se não tivesse... E na semana que vem você confere uma exposição que conta a história da arte no Brasil. Não vai perder, hein? Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camará, camará, camará. Bom, e só lembrando você aí de casa que na semana que vem a gente continua esse passeio pela Pinacoteca. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho e já já nós voltamos com a agenda cultural e, claro, com a nossa rodada de dicas. Então, continue ligado. Artefato de volta. E aí, preparados para uma semaninha efervescente? Bom, então é hora da gente começar a nossa agenda cultural.
abrir a agenda do Artefato, nós vamos de artes plásticas. Bauru recebe até o dia 29 deste mês a exposição da madeira morta à madeira viva, do artista italiano Gennarino Calabrese. O Gennarino tem um estilo bem próprio de trabalhar com a machetaria, que é uma técnica que cria mosaicos usando vários materiais como madeira, pedra e marfim. Todo o material que ele usa é coletado na natureza e são pedaços de madeiras que realmente ganham vida nas mãos talentosas dele. Na exposição tem obras inéditas e tem também algumas releituras. Então, da madeira morta à madeira viva segue aberta para visitação na Galeria Municipal, que fica ali no mesmo prédio do Teatro Municipal. O endereço é Avenida Nações Unidas, quadra 8, número 9. Os horários de visitação são os mesmos de funcionamento do teatro e a entrada é gratuita. Eu já conferi, é muito bacana o trabalho Legal, dele, né? É muito legal. E como nós já falamos hoje aqui no programa No Artefato, Bauru recebe desde segunda-feira mais uma edição da Semana de Combate ao Preconceito e à Discriminação. A programação termina no domingo agora, com a já tradicional Parada da Diversidade, que neste ano vai ostentar ainda mais alegria, né, Ju? Com o show de encerramento da paraense Gabi Amarantos. Então a gente separou um trechinho da música Shirley, que é do primeiro CD da Gabi, para você aí em casa já ir ensaiando os passinhos de Tecnobrega. Então, saca só. Saia vermelha, camisa preta, chegou pra abalar. Quando tu for na casa dela lhe buscar, ela vai preparar café coado na calcinha, só pra lhe feitiçar. E se tu for na aparelhagem, tu vai ver só, ela vai aprontar. Super bacana o trabalho da Gabi, né? Eu acho que é uma das pessoas também que vem quebrando muitos estereótipos aí também na mídia. É uma pessoa super bacana e tem um trabalho que acho que vale a pena conferir, né? Sim, como ela diz, né? Sou rica, tô esbanjando alegria, né? Isso mesmo. Bom, o show da Gabi Amarantos é no domingo agora, dia 31, no Parque Vitória Régia, a partir das 8 horas da noite. E a entrada, assim como toda a participação na Parada da Diversidade, é de graça. Bom, e na semana passada nós recebemos aqui no Artefato os criadores do evento Blogando Bauru. Então a gente aproveita para lembrar aqui, né, você aí de casa, que o evento é neste fim de semana, nos dias 29 e 30 de agosto, né, sexta e sábado, respectivamente, no SESI do Horto Florestal. E na sexta, dia 29, o evento começa às 7 da noite. E no sábado, dia 30, é a partir das 8 da manhã. Mas se você não puder comparecer pessoalmente, agora tem mais uma forma aí de você ficar por dentro do Blogando, né? Nós aqui da TV Unesp vamos transmitir os debates de sábado ao vivo durante o dia inteiro. Então, para conferir, é só acessar o nosso site, que é o www.tv.unesp.br/blogando. Pois é, e eu vou mediar a mesa de produção de vídeo para web. Então, tô esperando você pelo menos no site acompanhando, hein? Vamos assistir o Will, gente. Viu? Bom, e outra opção cultural para esse fim de semana agora é a série de atividades artísticas que a Oficina Cultural Glauco Pinto de Moraes organiza no domingo. Vai ter intervenção de artes visuais, performances teatrais, danças populares e também apresentações musicais como o MC Coruja BC1, que já esteve aqui com a gente no Artefato, e o grupo Vilão do Groove. Tudo isso é para estrear a nova sede da Oficina Cultural. A programação começa à 1 da tarde do domingo, agora dia 31, e vai até às 7 horas da noite. A entrada, claro, é de graça. A nova sede da Oficina Cultural fica na Rua Rio Branco, número 1840, no Jardim Estoril. Bom, então assim nós terminamos a agenda de hoje. Vamos voltar ali pro nosso sofá? Vamos lá, porque agora, claro, é hora da nossa rodada de dicas. A Marcela continua aqui aguardando a gente e agora a gente quer saber, Marcela, o que você trouxe pra gente de dica cultural? Eu sei que tem a ver com um dia que é comemorado hoje, né? Ah, o dia da psicologia. É que ela tinha trazido 2 livros, o outro era da psicologia. Ah, é? Claro. Sim. Não deixa de tudo ser. bem, não deixa Não, de mas ser. não deixa de ser um trabalho que nós, profissionais da psicologia, estamos levando. Dentre os livros, eu escolhi o que está mais focado na educação. Para quem quiser levar essa discussão para a escola, que é muito importante e é muito interessante realmente abrir esse diálogo e como é possível, né, desconstruir os padrões, quebrar os preconceitos. Então, o livro é esse aqui, Diversidade Sexual na Educação, Problematizações sobre a Homofobia nas Escolas, organizado pelo Rogério Junqueira. Então, é um material que eu tenho para recomendar e que vale muito a pena para quem quer
começar essa discussão. Ok, Tem um material bacana Marcela. para trabalhar com os alunos. Isso. Bom, Legal. e rapidamente aqui que o tempinho já está acabando, você participa de grupos de discussões também sobre essa temática, né? Sobre sexualidade, Sim, sobre sim. educação, né? Aham. E dá para as pessoas de casa participarem também, quem se interessou por esse assunto? Aham, lá na Unesp a gente tem um grupo de sexualidade, gênero e mídia. E nesse ano, como projeto dos alunos do último ano da psicologia, está sendo desenvolvido Cinema, Sexualidade e Educação, que é aberto, são discutidos diferentes filmes, então vale a pena visitar a página do Facebook para ver quais vão ser os próximos filmes a serem discutidos. E essa questão da diversidade está sempre presente. Muito bom. Legal. Ju, a gente tem 2 minutinhos, você acha que dá? Dá, vamos fazer aqui ó, rapidinho. Ó, a dica de hoje é uma pessoa que vai se apresentar no Sesc na semana que vem aqui em Bauru, que é um trabalho super legal de nova MPB, ele se chama Cícero. Então tem um álbum dele de 2011 que chama Canções de Apartamento, que foi super elogiado pela crítica, e o segundo álbum que foi lançado no final de 2003, que é o Sábado. A dica para você conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Cícero é você entrar lá no site dele, que é o cicero.net.br, que você consegue baixar os 2 programas. Vou pedir para subir o som um pouquinho para a gente conhecer esse trabalho. Procuro calado a caixa de fósforo. A confusão. Bom, ó, os ingressos já estão sendo vendidos e custam de 4 a 20 reais de cada. Semana que vem a gente traz mais informações sobre esse show. Pois é, Marcela, então queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente no programa de hoje. Espero que a gente tenha ajudado quem está assistindo a gente a pensar um pouquinho mais e refletir sobre esses assuntos da diversidade. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Gostei muito da conversa. Imagina, foi um prazer. Foi O ótimo. prazer é todo nosso. Obrigada, Marcela. Obrigada. Bom, lembrando vocês de casa que na quarta-feira que vem a gente volta ao vivo aqui na TV Unesp e vamos entrevistar o escritor Márcio ABC, que fala sobre o lançamento do seu novo livro, O Romance na Pele dos Meninos. A gente encerra o Artefato agora ao som de Felipe Cato. Roda aí.